Ai, como é bom se render à vontade dele. Ah, como é bom. Aleluia. Aleluia. É tão bom que se deixar a gente fica assim, né? Amém? Aleluia. Mas nós temos coisas a falar hoje. Amém? E o Senhor quer... A gente já experimentou um pouco, né, do agir do Espírito nessa noite, mas a gente precisa entender também, até justamente para não ter medo, para desejar, para entender quem é o Espírito Santo. Quem é? Porque às vezes a gente talvez não entenda muito. E eu não vou falar aqui, não vai ser um tema específico para a gente ter uma aula sobre a Trindade, não é isso. Mas a gente precisa entender quem é o Espírito Santo hoje. Por que ele foi deixado para nós? A gente não precisa ter medo. Ele hoje está dentro de cada filho de Deus. Quando a gente nasce de novo, ele vem habitar dentro de nós. E hoje ele também vem sobre nós para fazer coisas, para nos capacitar. Ele é o nosso parceiro, de fato, em tudo. Quando Jesus foi, ele falou para os discípulos, eu vou, convém que eu vá, para que venha outro Consolador. Porque, imagina os discípulos, né? Quem é discípulo de Cristo aqui? Aleluia. Aleluia. Imagine os discípulos andando com Jesus 3 anos, experimentando de tudo, vendo milagres, prodígios, vendo tudo acontecer, e de repente eles já sabem que Jesus vai, porque ele avisou. Eles não tinham um entendimento total como a gente tem hoje, porque a gente agora já está numa nova dispensação, a gente agora já está na nova aliança. Ali estava sendo estabelecida ainda essa aliança. E eles ainda não tinham o Espírito Santo por dentro. Nós hoje já temos tudo escrito, eles não tinham só um antigo. Mas as coisas que Jesus fez, a gente hoje tem. Eles viveram na prática. E aí você imagina eles sabendo que Jesus agora vai. Jesus era o mestre deles, era o professor, era quase um pai, era o irmão mais velho, era o que treinava, era o que ensinava, era o que exortava, era o que levantava, era o que consolava. E de repente Jesus ia. E aí? Você imagina eles, eu fico imaginando assim, devem ter ficado, meu Deus, acho que é por isso. A gente às vezes fala de Pedro, né, porque Pedro falou, não, jamais, não faça isso, tenha piedade de ti. Mas eu acho que eles pensaram assim, não é possível que você vá. Só que Jesus falou, eu tenho que ir, porque tem que vir um outro Consolador. Porque quando ele fosse, ia vir agora o Espírito Santo permanente dentro de nós. Amém? Vamos abrir lá em João 14. Uma dica, João 14, 15, 16 fala muito do Espírito Santo. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Adoro. Aleluia. Em João 14, eu estou até lenta, sabia? Depois desse primeiro momento, estou até lenta para falar. É bom que eu falo rápido, né? João 14, no versículo, vamos lá. Vou começar primeiro do versículo 12, porque está logo no início. Porque se vocês observarem o 14, 15, 16, é muito instrutivo para o Espírito Santo, para quem é Jesus, como nós estamos em Jesus. Amém? No versículo 12, ele diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu já ouvi muitas pessoas questionarem esse texto. Antes da gente continuar lá e falar na parte mesmo do Consolador, muitas pessoas questionam esse texto. Eu já ouvi gente questionando, novo convertido, como assim a gente vai fazer obras maiores que Jesus? Amados, Jesus
Ele estava aqui por um tempo, por 3 anos e pouco, mais ou menos, né? Não sei exatamente exato o tempo. Mas Jesus esteve por um tempo no seu ministério terreno, mostrando a vontade do Pai. Ele fala para Filipe, poxa, você está pedindo para eu te mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é a expressão exata do Pai. Amém? Através de Jesus, o Pai era glorificado. E através do Espírito, Jesus é glorificado. Amados, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um só. Em 3 pessoas com funções distintas, mas eles são um só. Então, a gente não pode negligenciar o Espírito Santo, porque às vezes a gente, por não conhecer, nem lembra quem é o Espírito Santo e por que se fala dele na palavra. Eu sei, eu já fui assim. Principalmente quando a gente está começando a conhecer a palavra, porque tudo, amados, é no nome de Jesus. Foi em Jesus. O plano da redenção foi através de Jesus. Mas Jesus, quando foi, ele enviou, ele rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo. Amém? Hoje, de fato, a gente pode fazer, sim, obras maiores que Jesus fez. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que estava com Jesus agora está em todo crente, em todo lugar, ao mesmo tempo. Só isso. Eu não vou aqui abrir nenhum ensino doutrinário sobre isso, porque isso é muito rico, esse versículo aqui, mas só queria que vocês pegassem só esse detalhe. Se Jesus fazia o que ele fazia, só ele, os discípulos, mas principalmente ele ensinando como fazer, enviando eles para fazer, tudo com a parceria do Espírito, porque Jesus não fazia por si mesmo, ele tinha o Espírito Santo e dependia da direção do Espírito. Amém? Eles eram um só, Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Se ele fazia isso, você imagina agora, aquele Espírito, o Espírito que ele enviou para ser o outro Consolador. Por que outro? Porque era como se fosse Jesus, só que agora dentro de mim e de você. Por isso que é outro. Senão seria o Consolador, mas fala outro. Por quê? Porque é outro. Agora sou eu vou e vai enviar outro, igual a mim. Amém? E agora esse outro, que é o Espírito Santo, ele está dentro de todo aquele que nasce de novo. De toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, em toda a face da terra. Amém? Ao mesmo tempo. Amém? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Porque afinal é o mesmo Deus. Amém? E, amados, é algo poderoso quando você entende que o Espírito do Todo-Poderoso habita dentro de mim e de você. A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Isso é muito sério. Quando a gente tem consciência desse Espírito Santo, que a gente é templo, a gente tem cuidado até com o que a gente faz com o nosso corpo. Porque lá em Efésios 4 diz, não entristeçais o Espírito Santo. E nesse texto que ele está falando isso, ele está falando de várias coisas ruins, exortando os crentes a não fazer isso, não fazer aquilo. Nós não vamos abrir lá não, mas lê lá, Efésios 4, mais ou menos no versículo 30. Ele fala no meio de tudo aquilo, no meio daquelas obras da carne, no meio daqueles pecados, e no meio ele fala, não entristeçai o Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita dentro de mim e de você. Desde quando a gente nasce de novo, ele vem habitar em nós, e é para sempre, é permanente. A não ser que, por acaso, alguém perca a salvação, porque não existe salvação eterna. Não existe o salvo para sempre. A pessoa pode perder a salvação, mas um caso muito específico, que não vem ao caso agora, e não sou eu e você que julgamos. Amém? Mas o Espírito Santo, ele vem habitar permanente em nós. Então, não existe isso dele sair de mim e voltar. Amém? Amém. Ou seja, quando eu estou sozinha na minha casa, tendendo para pecar X, ele está comigo. Quando eu estou vendo aquele filme, ele está comigo. Quando eu estou entre 4 paredes, só eu e uma pessoa, ele está comigo. Amém? Quando ninguém está vendo, ele está comigo. Amém? Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender isso, que ele está conosco para sempre, o tempo todo. Ele não sai e volta. Eu não entro na presença dele, saio da presença dele, não. A presença dele eu desfruto e tenho consciência da presença, mas a presença dele é o tempo todo em nós. Quando a gente entende isso, a gente tem mais temor e reverência. Quando a gente está sozinho, quando ninguém está vendo. Porque tem coisas que o pastor não vai ver, que o líder não vai ver, que o pai não vai ver, que a esposa não vai ver, o marido não vai ver. Mas o Senhor está vendo. O Espírito Santo está o tempo todo vendo. E a gente não precisa nem deve entristecê-lo.
Amados, eu sei que tem gente que tem dificuldade para dizer não, né? Eu sei. Eu sei como é que é isso. A maioria das pessoas, quando não gostam de dizer não, elas não dizem para quê? Para não chatear o outro. É ou não é? Será que só eu que já tive esse problema? Não, né? Às vezes a gente não quer dizer não para não deixar chateado, para não entristecer. Ou às vezes a pessoa nem tem problema com dizer não, mas o ser humano por si só, principalmente com aqueles que ele ama, ele não quer entristecer. Se a gente tem essa consciência de não querer entristecer um ser humano, um amigo, um irmão, um marido, uma esposa, um filho, um pai, imagina entristecer o Espírito Santo de Deus. É muito sério, é muito sério. De fato, eu sei porque sei que hoje o culto começou de forma diferente. Amém? Porque mais do que um entendimento e um ensino sobre o Espírito, hoje é uma noite de entendimento, de temor e reverência a Ele. Amém? Porque, de fato, Ele é nosso parceiro em todo o tempo. Mas tem aquele parceiro que é aquele amigo que a gente brinca de qualquer jeito, que fala de qualquer jeito, que não está nem aí. Mas esse parceiro é diferente. Ele é o Todo-Poderoso. É a parceria agora do Todo-Poderoso que está comigo o tempo todo, onde eu for, a hora que eu for. Não adianta eu tentar esconder nada, nada. Eu estou enganando a mim mesmo. Não estou nem enganando os outros, estou enganando a mim mesmo. Porque o Senhor está comigo o tempo todo. Amém? Aleluia. Então vamos continuar no versículo 16. É Jesus falando. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aí, ó, outro. A fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quando Jesus disse não vos deixarei órfãos, é justamente, lembra que eu falei daquela sensação dos discípulos? Eles estavam se sentindo assim, a gente vai ficar órfão. O nosso mestre, o nosso técnico, treinador, enfim, Jesus era tudo para eles. Eles largaram tudo para seguir Jesus, não foi assim? Largaram lá o barco de pesca, largaram as coisas para ir com Jesus. E agora eu larguei tudo para ir com Jesus, e Jesus agora me larga? Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos, não. Não vou deixar. Eu vou enviar outro Consolador agora para habitar em vocês, estar em vocês para sempre. Amém? Lá no versículo 26, continua falando sobre ele. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Se a gente abrir esses textos todos, a gente vai estar falando de várias formas do Espírito Santo, de fato, ser nosso parceiro. E sabe que ele é aquele que ensina todas as coisas? Então eu não preciso de mestre para ensinar. Claro que precisa, glória a Deus, pelo dom ministerial do mestre, pelo Ministério de Socorros também que atua no ensino. Amém? Mas o Espírito Santo, ele também nos ensina, porque a unção, ela nos ensina todas as coisas. A unção, amados, como eu disse aqui antes, no começo, é a ação do Espírito Santo. Então, essa ação, ela já está dentro de mim. Quando eu nasci de novo, já veio, a gente já recebeu a unção do Santo. Vós tendes a unção do Santo, a palavra diz. Então, essa unção, ela nos ensina. Aquilo que, às vezes, a gente não consegue entender, a unção nos ensina. O Espírito nos ensina, Andréia, como assim? Tem coisas que eu vou falar aqui para vocês, que eu vou falar algo até aqui. Daqui para lá, o Espírito vai falar contigo. Já aconteceu com alguém aqui? Comigo já aconteceu. O ministro está falando algo, ele vai aqui, dali o Espírito já está falando outra coisa, ensinando outra coisa e tratando outra coisa. Em cima daquilo, ele continua, porque ele me ensina todas as coisas, porque é o Espírito do Todo-Poderoso, que hoje habita no meu espírito. Amém? Nós temos um espírito, aliás, nós somos um espírito. E esse Espírito Santo habita nesse espírito, que sou eu mesma. Amém? Não sei se tem algum visitante, alguém que está vindo aqui pela primeira vez, não sei. Mas nós somos um espírito, temos uma alma e moramos nesse corpo aqui de forma passageira. Mas eu sou um ser espiritual. Eu sou espírito. Amém, amados? Então, o Espírito Santo, a gente precisa entender quem ele é e por que ele veio, para a gente poder, de fato, usufruir dessa vinda dele. Porque senão, para que Jesus enviou o Espírito Santo, se é para ele só ficar aqui dentro guardadinho?
e só eu lembrar dele quando eu aprender sobre as manifestações do Espírito. Todo mundo gosta de revelação. Sabe o que é revelação? Manifestação do Espírito. É o Espírito se manifestando através de alguém, é um dom, que é para todos que desejam, amém? Fica tranquilo, meu Deus, eu tive uma palavra para dar para a irmã, eu sou profeta? Não, a maioria que faz nem é profeta. Mas são pessoas o quê? Sensíveis ao Espírito, pessoas que têm comunhão. E aí ele aproveita aquele que tem comunhão, que está sensível para ouvir e dá a direção. Vai lá em fulano e fala isso, isso e isso. Isso é uma manifestação do Espírito. Amém? Só que a gente não pode lembrar dele só quando isso acontece. Se a gente só lembrar do Espírito Santo, quando a gente fala em dons, quando a gente fala nas revelações, no poder, na cura, que tudo isso, glória a Deus pela ação dele, se a gente lembrar só disso, a gente vai viver uma vida muito aquém do que a gente deveria viver. Amados, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Ele não falou, eu vim para que tenham vida e quando vocês forem para o céu, não, que tenham vida e vida e abundância, é aqui. Mas sabe que essa vida abundante aqui depende de que eu entenda e conheça a palavra e tudo que tem para mim e usufrua disso. E uma dessas coisas é hoje o ministério do Espírito Santo. Amém? Que hoje atua na vida de todo crente. A gente já teve aqui ensino sobre como ser guiado. Quem aqui já está há um tempo sabe disso. Imprescindível aprender sobre isso. Por quê? Porque quando a gente aprende como é guiado, a gente não quebra a cara em muitas escolhas. Amados, o Espírito Santo é nosso parceiro nas escolhas. Por quê? Porque a palavra fala que todo aquele que é guiado é filho de Deus, guiado pelo Espírito. Amém? E quando a gente é guiado, a gente toma escolhas e decisões acertadas. Por quê? Porque eu não vejo lá na frente, o Senhor vê. Amém, amados? O Espírito Santo ele é um conjunto com o Pai e o Filho em tudo que você puder pensar agora em relação à palavra, em relação à igreja local, em relação a tudo. O Espírito Santo ele é um conjunto. Amém? Por exemplo, Andréia, na cura. A cura, você impõe as mãos sobre alguém, você cura em nome de Jesus, não é? É no nome de Jesus. A vontade é do Pai, mas a ação, a manifestação é do Espírito. A unção é do Espírito. Então, ele está sempre em conjunto. Em cada ação da igreja, o Espírito Santo ele está presente em cada coisa, em cada detalhe. Amém? O Espírito Santo, amados, é o nosso melhor amigo. Quando ele fala que consolador, existem diversos significados para consolador. Mas a gente sabe, a gente precisa entender hoje, que ele é muito mais do que alguém só que consola. Porque quando você lê isso rápido, você vê em consolador, é aquele que consola. Amém, também. Mas ele é aquele que é o ajudador. Ele é aquele que ensina, que é o mestre por excelência. Ele é aquele que é o nosso treinador. Sabia? Que essa palavra ela tem vários significados, e uma delas é um treinador. Amém? E quando eu estou falando sobre ser guiado, o que um treinador faz? Ele fala para um treinador de futebol. Eu não sei, eu já joguei futebol quando era adolescente. Ai, meu Deus. Mas o treinador de futebol, você pode ver até no jogo de futebol que está na televisão, às vezes ele está lá assim e está falando. Não é assim? Ele não faz sinais, ele faz, eu não entendo nada às vezes que ele está falando, também não preste atenção nisso. Mas ele não está dando instrução. Lá no treinamento, lá nos jogos antes de treinar, ele deu instrução para o zagueiro fazer isso, o meio de campo fazer aquilo, o atacante vai para cá, fulano. Quando fulano vir para cá, não é assim, homens que entendem de futebol. Não é assim? O treinador, ele treina, ele ensina, ele faz isso. Agora, se o jogador não fizer o que o treinador fala, vai adiantar alguma coisa? Não. Então, quando a gente é guiado, é interesse do Senhor em que a gente tenha escolhas acertadas e tenha uma vida diária o mais próximo possível da vontade dEle, em todos os aspectos. Então, hoje é uma noite, amados, de a gente aprender a perguntar ao Espírito Santo o que fazer antes de fazer. Amém? Porque às vezes a gente começa a fazer coisas, e aí depois, no meio do que a gente começa a fazer, aí a gente pede para o Senhor abençoar o nosso propósito, abençoar a nossa empresa, abençoar, enfim. Mas a gente pode perguntar antes, para não entrar em furada. Amém? Até quando se trata de namoro. Amém, queridos? Eu sei que às vezes o coração, tá lá e a gente fala, eu acho que é de Deus. Porque eu tenho uma paz, tem nada, tem alegria, animação, porque está gostando. Mas pergunta ao teu melhor amigo.
O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Qualquer amigo que você pense agora, carnal, natural, ser humano, ninguém é mais amigo que você que o Espírito Santo. E melhor ainda, olha que coisa linda, se a gente tem amigo e é bom perguntar o que acha, imagina perguntar o que acha ao melhor amigo que sabe todas as coisas e já esteve lá na frente. Amém? Já parou para pensar nisso? Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas hoje vai pensar. Amém? O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que quer sim dar a melhor instrução e dar o melhor conselho. E às vezes até dizer não, não faça, não vai. Ai, mas eu quero, não vai. Você vai sofrer. Mas eu quero, não vai. Aí o treinador vai lá e diz toda a estratégia, como fazer no jogo. Aí você não faz tudo diferente. Aí o resultado é diferente. E às vezes a gente pergunta, Senhor, por quê? E o Senhor fala, tentei falar contigo. Não é assim? Ou só aconteceu comigo isso? Aleluia! Aleluia! Amados, o Espírito Santo é uma pessoa que está em você está contigo em todo o tempo. Onde você estiver, Ele está. Quando você entende a consciência da presença dEle, tudo começa a mudar. Às vezes, a gente diz que eu estou perguntando, mas o Senhor não me responde. Se você não está conseguindo ouvir a voz, é porque você não tem tido comunhão com o Espírito Santo. Por isso que é tão importante a gente entender quem Ele é. Amém? Porque o que é comunhão, amados? O que é comunhão? É consciência da presença, amados. Às vezes você pode estar no seu computador, trabalhando ou estudando. E às vezes você precisa de alguma estratégia no teu trabalho. E você pode falar, Espírito Santo, meu amigo, me ajuda a resolver isso, porque eu não estou vendo saída. E o Espírito Santo vai lá e sopra a resposta para você. Experimenta, é real, acontece. E você, muitas vezes, talvez, você vai surpreender quando acontecer a primeira vez contigo. De ser tão claro. Gente, mas veio tão claro a minha mente. Gente, mas veio tão claro, sim. Deus não é Deus de confusão, Ele não quer te confundir, Ele quer te trazer clareza em tudo. E às vezes coisas de trabalho. Ah, mas Deus não se interessa por isso, amados. A vida do crente não é só igreja, não. A vida do crente é no trabalho, é na família, é na escola, é no ônibus. Vocês já ouviram falar de pessoas que foram instruídas a não entrar nesse ônibus? Eu já ouvi várias vezes. Que isso? O teu melhor amigo, te avisando antes, para você não ser assaltado. E Ele faz isso em tudo, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E, amados, a comunhão com o Espírito Santo é uma intimidade. A gente precisa conhecer e estar sempre em contato com Ele. Como? Fala com Ele. Quando eu aprendi isso, sabe, eu falava mesmo, bom dia, Espírito Santo. Ué, Ele é uma pessoa e é meu amigo, por que eu não vou falar? E só que às vezes eu entro dia e saio dia, eu nem lembro do Espírito Santo. Só lembro quando falo dos dons. Mas Ele está presente o tempo todo. Para justamente eu não ser como órfão, mas ter o meu Pai o tempo todo comigo, através de quem? Do teu Espírito. Amém, amados? Amém. Então, o interesse dele é que a gente viva uma vida de sucesso em cada detalhe. Amados, eu amo o equilíbrio entre o Espírito e a palavra. Porque, às vezes, as pessoas já ouviram falar, fulano ora muito, mas não lê. Fulano lê muito, mas não ora. Amados, o crente, ele tem que estar na plenitude de tudo. Amém? É lindo o equilíbrio, sabe? Porque a gente precisa da palavra, ler a palavra, porque aqui que é o nosso manual de vida. Amém? E a gente precisa, sim, de comunhão com o Espírito, porque Ele vai dar detalhes que você não vai encontrar na palavra. Andréia, como assim? Vou te dar um exemplo. Na palavra você vai aprender o caráter de Deus, o que Deus tem para mim, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. Não é assim que a gente aprende? Mas a palavra não me diz qual casa, lugar. Amém? Então, o que a palavra não diz, o Espírito entra com detalhe. Amém, amados? Parece ser tão simples. André, é tão simples o que você está falando. Amados, o Senhor é simples, o Evangelho é simples. A vida com Deus é simples, a gente aqui complica tudo. Amém? Então, eu tenho na palavra tudo o que eu preciso, mas tem detalhes da minha vida cotidiana que eu vou contar com quem? Com o Espírito Santo. Que sabe tudo, que já foi lá na frente, que já viu, e vai me dizer, não aluga essa casa. E a casa linda, linda. Ai, tão linda essa decoração, olha essa iluminação embutida, linda. E o Espírito Santo já sabendo, eu sei como essa casa foi construída, vai dar ruim para você. Só que às vezes ele não conta todo o detalhe.
E aí a gente, como a gente confia na nossa visão, porque a gente sabe mais que Deus, a gente não obedece. E aí passa meses, ano, aí começa a ver a rachadura, começa a ver a infiltração, começa a ver isso, começa a vai gastar. Ai, gente, mas Deus me deu uma casa tão linda e agora está acontecendo isso. E Deus, não era para você alugar aquela, não. Não era aquela, não. Eu te avisei, mas você não ouviu. Ou às vezes a gente ouve, mas está tão fora daquilo que a gente está acostumado que a gente não obedece. Porque é muito fácil, quando o Espírito nos dá uma instrução, que é aquilo que a gente está acostumado. É muito fácil, é o meu conforto, é normal. Agora, quando o Espírito te dá uma instrução totalmente fora do que você está acostumado, e aí? Aí é que entra a confiança e a dependência dele ou não. Amém? Aí é que entra eu fazer a minha vontade ou a vontade dele. Melhorou? Amém. Aí é que entra. Porque, às vezes, ele vai dar instruções que está diferente daquilo que a gente está acostumado. Que a gente tem que sair da zona do conforto, aquela pessoa que é tímida. Eu sei, porque eu sei que eu estou falando. Aquela pessoa que é tímida, aí ele vai e fala, vai lá em fulano agora e fala isso, isso, isso. Ou, às vezes, ele nem fala o que é para falar. Que é para ver se você obedece o primeiro passo. Vai lá em fulano. E a pessoa tímida, eu vou fazer o quê em fulano? Nem conheço. Vai lá em fulano. Ah, não vou, não. Não vou. Vou falar o quê? Ele não vai falar o que é para falar. Só vai falar depois que você vai. Amém? Porque talvez, de repente, você nem era para saber, mas você precisa ir lá para poder falar. Amém? E aí, o que a gente faz? Obedece. Vale a pena. Amém? Fazer a vontade sempre vale a pena. Amados, eu aqui, né, no meio dali da inspiração aqui do início, eu cheguei a falar, né? Eu me recuso a não obedecer à vontade do Pai. Eu me recuso. Hoje a gente estava vendo algumas mensagens, né, do pastor e da Kátia. Aliás, para quem está vindo aqui e não sabe, o pastor e Kátia estão na reunião de pastores, tá? Do ministério, lá na nossa sede, na Paraíba. E aí eles botaram algumas mensagens e a Kátia colocou da Suelen, né? Falando com que cara a gente vai chegar ao tribunal de Cristo se a gente não fizer o que é para fazer. E eu penso nisso, de fato, que cara que eu vou chegar diante do Senhor no dia de prestar contas lá do que eu tinha para fazer e falar, não, é porque... não, e aquilo ali era demais, eu tenho que ir a alguém, eu nem conhecia, eu sou tímida. Ele vai falar assim, como é que é? Você é tímida, mas eu enviei o ajudador para estar contigo o tempo todo para te ajudar. Já pensou nisso? Amados, eu não quero passar por isso. Por mais que vai ter telão, não vai ter telão, todo mundo fala isso o tempo todo. Mas vai ter telão, não vai ter telão, graças a Deus. Eu não preciso de telão, eu não preciso me expor para ninguém. O principal, o meu Senhor, é o bastante. Ninguém não precisa de telão para ninguém. Aquele que me deu vida, aquele que transformou minha vida. E por falar em medo, tem gente que às vezes tem medo da pessoa que cai, que rola, principalmente quem não está acostumado. Tem gente que corre, que pula e fala, aí o outro fala, fulano é exagerado. Amados, você não sabe o que Deus fez na vida daquela pessoa, porque ela está tão alegre e gritando tanto e pulando tanto. Só quem sabe é a pessoa. Então não julga. Se você não entende, amém, não entenda e peça, Senhor, me ajuda a entender isso. O que é isso aqui? Por que fulano caiu? Por que fulano correu igual louco? Pergunta ao Senhor. Amém? Pergunta, não julga não. Porque com a mesma medida que a gente julgar, a gente é julgado. Hashtag fica a dica, não julga não. Pede ajuda, pergunta. Ele tem prazer em te responder, em te esclarecer aquilo que precisa ser esclarecido. Claro. Vamos abrir lá comigo em Romanos? Romanos no capítulo 8. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 8. Aleluia. Eu já falei que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu ia ler aqui, mas não vou ler não. Eu vou pular para o próximo, para o versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Posso? Amém? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Para aí, depois eu continuo. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Esse assistir, aleluia, é ajudar você a fazer algo, mas não fazer ele por conta própria, mas te ajudar a fazer algo, pegar firme contigo, pegar junto contigo para resolver alguma coisa. É isso que é esse assistir. É muito mais do que a palavra assistir de servir.
né? Porque a palavra assistir, às vezes a gente pensa assim, assiste, ele serve. Não, ele pega contigo, junto, contra algo, para fazer algo. Amém, amados? É muito mais profundo do que a gente pensa. E de fato, o Senhor quer fazer coisas assim, muito mais profundas, sabe, com a gente, lá na raiz. E às vezes a gente não quer essa ajuda, quer fazer na força do próprio braço. O Espírito Santo veio para nos ajudar em todas as coisas. Para nos ensinar todas as coisas, para nos fazer lembrar. Amados, quantos de nós, já aconteceu comigo, às vezes a gente pensa assim, nem sei versículo de cor. Não é? Eu não sei a Bíblia toda de cor, quem me dera. Muito versículo que eu queria saber, não sei. Mas às vezes, já viu, a gente às vezes vai falar com alguém, e às vezes a pessoa do nada começa a falar algum problema, ou do nada começa a pedir algum conselho, e do nada você lembra de um versículo aqui, começa a falar isso, e fala aquilo, e quando você acaba, fala assim, gente, eu nem sabia que eu sabia isso. É o Espírito Santo te ajudando a lembrar da palavra que você já recebeu. Porque tem coisas que você vai ouvir, que você vai ler, e você não vai decorar. Não é uma decoreba, é aprendizado. É vida, amados, a palavra é vida. Então tem coisas que de fato você não vai decorar aquele versículo, exatamente como ele é. Mas na hora que precisar, na hora que uma vida precisa ser alcançada, aconselhada, exortada, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar daquilo que você já recebeu. E sai! Amém? É por isso que tentar, às vezes, agir sem a ajuda dele, só na nossa força, não dá certo. Você que tem vontade de fazer evangelismo, ir lá para a rua, pregar, a gente precisa contar com a ajuda do Espírito Santo. Porque na nossa força, às vezes, a gente sai frustrado. Ele é nosso parceiro também na pregação. Amém? Ele é nosso parceiro no ID. Se eu fosse falar tudo que ele é nosso parceiro, eu ia fazer uma lista enorme. Enorme, porque ele é nosso parceiro em tudo. Ele é aquele que está de braço dado com a gente, onde a gente for fazer, onde a gente for pregar, orar, o que for fazer, ele está de braço dado com a gente. Até quando a gente erra, ele está com a gente. Triste, mas está com a gente. Amém? Então, ele é aquele parceiro que está de braço dado, e quando a gente... eu não sei pregar. Eu não sei fazer isso. Isso aí é para evangelista, isso aí é para Val, Andrei, para Léo, essa turma. Para mim não é. Eu tenho vergonha. Conta com a ajuda dele. Porque pode ser que ele só fale para você assim, vai lá e fala, bom dia, Jesus te ama. Isso aí é uma frase de efeito. Sei mais que Deus. Estou sabendo mais que o Espírito Santo. Sou expert em evangelismo agora. Porque a gente tem essa mania, não tem? Tomara que nem todo mundo, né? Eu estou falando a gente tem, mas tomara que nem todo mundo. Porque eu já fiz muito isso. Não, isso aí é para Val, vai. Eu fico aqui na intercessão. Porque eu não sei, é muito engraçado. Até hoje, amados, André, até hoje, se a gente for fazer um evangelismo lá fora, eu sou tímida. Se eu estiver com alguém, eu não vou falar nada. A pessoa vai falar, amém. Se eu estiver sozinha, eu até tenho coragem. Mas se eu estiver com alguém, eu estou frita. Mas já teve vezes do Senhor dar instrução boba, assim, entre aspas, nenhuma instrução do Senhor é boba. Mas para mim parecia assim, bobeira, coisa da minha cabeça. Isso aí é a frase que todo mundo fala, a frase de efeito. Para mim, na minha mente. Mas as coisas do Senhor não se entendem simplesmente com a mente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? É por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus por dentro, dessa parceria no aprendizado da palavra. Porque o Espírito da verdade o mundo não conhece. Não pode receber. Porque precisa ter um Espírito recriado, precisa nascer de novo do Espírito. Nós podemos. E por causa dele, em nós, a gente consegue entender o que a palavra diz. Não é assim, amados? Muitas coisas, antes de eu me converter, eu lia, porque eu tinha uma Bíblia que pegava poeira, pegava. Mas às vezes eu lia, não entendia. Eu falava, gente, o que é isso? Eu não entendia. Por quê? Eu não tinha aquele que me ensina todas as coisas. Eu não tinha aquele que inspirou os homens a escreverem. Porque se você está aqui e pensa que mas a Bíblia foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito de Deus, inspirados pelo Espírito que sabe todas as coisas, que já foi lá na frente, que já esteve lá atrás. Amém? Então, amados, esse Espírito Santo é aquele que nos ajuda em tudo, até numa pregação, até numa oração por cura. Ele pode te instruir como orar, como não orar. Nenhum de nós temos fórmula para fazer nada. Se você está aqui e você tem... mas eu já orei tanto por cura, eu já tenho meu jeitinho. Não se prenda a isso.
Não se prenda a isso. Porque amanhã você pode ter uma oportunidade de cura e o Senhor fala assim, ó, não fala nada, só impõe as mãos e sopra. E aí? Você que gosta de falar quando vai impor as mãos. Pode ser que o Senhor te dê uma instrução, não fala nada. Hoje você não vai falar. E aí? Você vai utilizar a sua fórmula que você conhece há anos para orar por alguém? Não. Porque Ele é que sabe todas as coisas. Amém? Aleluia! E essa fraqueza aqui, amados, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Não é só aquela fraqueza de, eu estou fraco, estou me sentindo tão frio, tão fraco na fé. Não é essa fraqueza só não, amados. Essa fraqueza aqui significa incapacidade de produzir resultado. Em tudo, amados, em tudo. O que você está se sentindo incapaz de fazer, de produzir resultado? O Espírito me ajuda. O Espírito pega junto comigo para eu poder conseguir fazer aquilo. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui do que é assistir. Amor, vem aqui, por favor. Hoje eu vou dar um exemplo. Olha, eu nunca fiz isso. Ai, que lindo. Pega aí. Ele é o Espírito Santo, eu sou a Andréia. Assistir na fraqueza aqui. Eu não consigo pegar isso aqui sozinha. Se eu pegar, eu vou derrubar tudo. Com certeza. Essa sou eu. Mas o Espírito me ajuda, me assiste na minha fraqueza que é a incapacidade de produzir resultado. Então, ele pega junto comigo para fazer algo. Amém? Vamos, Espírito Santo, volta comigo. Obrigada, amor. Amém? Então, querido, tem coisas que a gente que precisa fazer. Mas tem coisas que Ele vai ajudar a gente a fazer, mas não é para Ele fazer sozinho por nós. Amém? Quer ver um exemplo? Puxa vida, eu queria fazer um concurso público. Eu oro, eu leio, eu peço ao Senhor, eu faço tudo. Eu canto, eu toco, eu participo de todos os grupos de oração, não perco nada. Eu faço jejum, eu faço tudo. E glória a Deus, o Senhor vai me ajudar. Pela fé eu declaro, eu passando no concurso. Aí o Espírito Santo, eu não vi você estudando. Por quê? Ele pega junto comigo. Não é só o Espírito Santo que pega de um lado. Ele pega junto comigo. Então, ele tem a parte dele e eu tenho a minha para fazer. Amém? Mas tenha certeza que quando você faz a tua parte, ele já fez a dele. Amém? Como o Igor já deu esse exemplo, né, de um jogo de dama, né? Dama ou xadrez, você não pode movimentar a peça, você movimenta, agora o próximo é o outro. Você não vai movimentar 2 vezes seguidas. O outro tem que movimentar. E é assim, essa parceria do Espírito Santo conosco é assim. Ele faz a parte dele, você faz a sua, e ele faz a parte dele, você faz a sua, e juntos a gente anda. Amém? Ele não vai fazer sozinho sem você fazer. Não vai. Nem tem como, porque senão a gente não cresce. Imagina, que pai é esse? Que o filho tem que fazer um trabalho de escola e o pai faz o trabalho o ano todo. O filho passa de ano. Mas vai aprender alguma coisa? Não. Nem a gente que é pai e mãe natural, a gente não faz isso. Imagine o Todo-Poderoso, que é o maior interessado de ver a mim e você crescer, avançar e correr a nossa carreira e completar. Amém? Então, ele não vai fazer a nossa parte. Mas conta com ele para tudo, tudo, gente, tudo. Eu vou repetir, não é coisa só da igreja, é tudo. O meu sonho é fazer essa faculdade, amados. Há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa difícil para Deus fazer por você? Amados, aleluia, esse Espírito, ele ressuscita morto. Aleluia. Ele ressuscita morto. Só isso já é o suficiente para saber que ele pode fazer tudo. Tudo que você pensar. Qualquer coisa que você pensar aí, ele pode te ajudar a fazer. Mas precisa de 2 coisas. Isso ser da vontade dele. Amém? E segundo, você fazer a sua parte para ele poder te ajudar e você prosseguir. Amém? Então, não tenha medo, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer essa faculdade. Se está no seu coração, se você percebe que é do Senhor, faz a tua parte que Ele vai te ajudar. Amém, amados? Para os filhos de Deus não há impossível. Se tem alguém com vontade, se você conhece um filho, meu filho tem vontade de fazer medicina. A medicina é só para quem tem dinheiro. Quem foi que disse? Quem disse isso? Onde está escrito isso? Mas é o que a gente vê por aí. É a estatística. Eu e você somos filhos do Deus Todo-Poderoso que vai além de estatística. Que vai além de qualquer lógica natural. Amém? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Está no centro da vontade dele para ele poder ajudar a gente a produzir o resultado. Amém? Aleluia?
Glória a Deus, nem sei que horas tem, Senhor. Esqueci de marcar o cronômetro. Eita, glória, 9h17. Amém. Amados, Ele é aquele que nos ajuda em todas as coisas. E parceria, ela tem fim específico. Tanto, amados, hoje a gente tem o Espírito Santo por dentro, o Espírito Santo sobre nós para fazer algo. Quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, é para a gente ser testemunha. A gente está recebendo poder para fazer tudo que a gente precisa fazer, tudo que Ele nos ordena fazer. Amém, amados? Mas esse Espírito Santo por dentro e sobre é para fazer alguma coisa, não é à toa. Por dentro, o Espírito Santo por dentro é para quê? É para eu produzir que resultado? O fruto do Espírito. Por isso que sem comunhão com o Espírito Santo, às vezes é tão difícil guardar aquela raiva que você precisa não explodir em ira e não ceder à carne. A gente precisa de comunhão com o Espírito Santo, sim. A gente está cheio do Espírito Santo, para quando algo acontecer fora da nossa vontade, a gente esmurrar nossa carne, ter domínio próprio e dizer, não vou falar. Amém? E o Espírito Santo sobre é para quê? André, e o fim do sobre? Para poder deixar Ele se manifestar através de nós. Amém? Para a gente cumprir com tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, como serviço do Senhor, é para o serviço. Então não é só para nós mesmos, é para o outro. Amém? Mas Ele nos ajuda em todas as coisas. Em todas as coisas. Eu e você precisamos sair daqui com esse entendimento. Ele é meu amigo e todos os dias, a partir de agora, a primeira coisa de manhã que eu vou falar é com Ele. Porque Ele é o Espírito do Todo-Poderoso que está em mim. Amados, Deus está no trono. Jesus está sentado à destra dEle. O Espírito dEle agora está comigo e você. Amém? Olha que poderoso isso. Mas eu queria tanto ser da época de Jesus, deve ter sido muito bom. Tem que ser bom agora, porque o Espírito dele está aqui. Amém? Se você não está experimentando disso, é porque você ainda não teve consciência desse Espírito dentro de você. Amém? Fica de pé, porque a gente ia encerrando, aleluia. Glória a Deus, meu Deus. É porque hoje o Senhor fez diferente, né? Foi ao contrário. Aleluia. Oh, aleluia. Amados, a parceria do Espírito Santo. Ele é parceria. O que é parceria? Quando você pensa assim, agora nas redes sociais tem parceria, né? Eu vou fazer parceria com a empresa de doce e tal. A parceria o quê? É sempre para ter um fim proveitoso, é sempre para alcançar um objetivo, não é? Só que essa parceria que eu estou tratando aqui, falando o tempo todo parceria, essa parceria do Espírito é algo íntimo, koinonia. É uma comunhão que não é uma comunhão comum, é uma comunhão de intimidade. Como assim? Quer ver um exemplo? Você às vezes tem intimidade tão grande com alguém, seja com o pai, seja com o marido, principalmente às vezes marido e mulher. Tem intimidade tão grande que ele não precisa falar nada. Você olha para ele e você já fala, está com fome, está com raiva, está chateado, está preocupado com conta para pagar. É ou não é, gente? Principalmente mulheres que são sensíveis. Os homens também, tá? Mas mulher, ela pesca lá longe. É essa parceria que a gente precisa ter com o Espírito Santo. Aquela parceria de que quando ele te dar uma nota, sim, você já percebe que é para fazer. A mesma intimidade, cumplicidade que às vezes a gente tem com o cônjuge. A diferença é que a cumplicidade com o cônjuge é algo natural. É para produzir resultado? É para produzir resultado. Mas é natural e é para fazer coisas naturais? Amém. Mas a parceria do Espírito Santo é para eu alcançar em Deus tudo que Deus tem para mim. É para eu conseguir largar aquilo que eu não consigo largar sozinho. Quantas pessoas, às vezes, sofrendo porque quer fazer certo, porque quer parar de pecar naquilo de novo e não consegue. E fica, Senhor, eu não consigo. De novo, Pai, eu estou caindo nisso. De novo, eu estou chorando porque eu errei assim. Ei, o Espírito Santo está te falando nessa noite. Estou aqui para te ajudar, meu filho. Na intimidade, quando ninguém está vendo, eu estou aqui para te ajudar. Conta comigo, fala comigo. Mas segue a minha instrução. Porque às vezes a gente não quer se abdicar de coisas. Porque a gente tem tanto valor por algumas coisas, não quer abrir mão. Só quer abrir mão por causa do Senhor. O Senhor abriu mão da sua glória. Para vir por nós, sofrer tudo aquilo na cruz. Para que a gente não vivesse a maldição da lei, para que a gente não vivesse em pobreza, não vivesse em doença, não vivesse em miséria. Ele abriu mão da sua glória. E às vezes a gente não quer abrir mão de coisas, sabe, simples, de coisas bobas. Bobas, amados, perto do que Ele tem para nós é tão bobo. Às vezes alguma coisa que Ele manda você largar. Larga isso, joga fora isso.
Para de falar com fulano. Bloqueia fulano no celular. Para de ir naquele lugar. Mas não tem nada a ver se ele está falando. Para. Você está trazendo, eu estou falando agora pelo Espírito, você está trazendo sobre você danos que podem às vezes ser irreversíveis. Porque você não quer ouvir instruções simples. Só porque você não quer. Mas eu não quero. Obedeça a voz daquele que sabe todas as coisas. Daquele que tem interesse, que já te viu lá na frente. Você fluindo, avançando como águia. Amém? Intimidade com o Espírito Santo é muito mais do que só cantar, do que só orar no Espírito. É muito mais, é uma intimidade diária, é uma rotina diária de comunhão, de oração, de se render. Às vezes você não vai falar nada na oração. Às vezes você vai se prostrar diante dele e não vai soltar uma palavra. Mas você só quer desfrutar da presença. Isso é comunhão, isso é exercitar a comunhão. O Senhor quer desenvolver parceria conosco através do teu Espírito, através do melhor amigo, para fazer o que a gente precisa fazer e que a gente até hoje não conseguiu fazer, porque ainda estava tentando na força do braço, ainda estava tentando em cima do raciocínio lógico. Aleluia! Acabou, amados. Acabou o tempo da gente querer fazer no nosso braço. Não vai dar certo. Vai entrar ano, sai ano, entrar ano, sai ano. E a gente não vai conseguir. Não vai. Mas hoje a gente termina essa noite com uma consciência que com Ele a gente pode tudo. Porque o Espírito Santo é aquela parte de Deus que foi enviada para habitar dentro de mim. Para eu cumprir com tudo aquilo que Ele me mandar. Com tudo, sem exceção, sem deixar nada para trás. A única coisa que eu vou deixar para trás é o pecado, é a falha, é o erro, é o passado. Amém? Quanto mais comunhão com o Espírito, quanto mais ouvir, mais você vai conseguir ouvir a voz dele, porque é intimidade. Quanto mais você conversa com alguém, daqui a pouco no telefone você vai saber quem está falando sem precisar dizer o nome. E isso é intimidade. E o Espírito Santo tem falado com pessoas aqui de coisas sérias que Ele não quer ver você entrando e sofrendo. Ele tem falado, mas você não tem conseguido ouvir, porque você não tem intimidade com Ele, não conhece a voz dEle. Amém? Isso é muito sério. Então, a partir de hoje, não se permita passar um dia sem falar com Ele. Peça perdão se for preciso. Senhor, me perdoa, porque em todos esses dias eu não falei contigo. Eu não quis te obedecer, eu não ouvi a tua voz. Porque eu só ouvi a voz do áudio do celular, a voz do Instagram, a voz do vizinho, a voz do meu irmão. Mas a sua voz eu não ouvi em momento nenhum. A gente fala tanto de associação. A melhor associação que você tem, e você já tem, é a associação do Espírito Santo. É a única associação que vai te levar para frente. E vai te fazer chegar onde você nunca chegaria sozinho. Por maior conhecimento que você tenha natural. Porque o Senhor não é Deus de lógica. Amém? Talvez se você tentar entender, mas o Espírito Santo, Pai, Filha, a mente natural não vai entender mesmo não. Porque o sobrenatural, o nome já diz, não é para se entender naturalmente. É para se entender sobrenaturalmente, de forma que a mente às vezes não entende. Mas o teu Espírito entende e tem conforto com isso. Amém? Aleluia.